A carta de Paulo a Filemon, versículos 10 a 12. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo foi inútil, mas agora muito útil a ti e a mim, e que te envio novamente. Tu, portanto, toma a recebê-lo, como as minhas próprias entranhas. Hoje nós vamos aprender que esta carta de Paulo, ela traz um ensinamento de vida. Nós vamos perceber que quando nós temos atitudes firmadas em Cristo, estas atitudes são capazes de transformar circunstâncias na nossa vida e na vida de outrem. Paulo, ele conta a história aqui de Onésimo, um escravo que fugiu do seu dono, saiu de Colossos e percorreu mais de 1.400 quilômetros de distância para ser preso e se encontrar com Paulo na prisão. Mas na verdade não é um encontro casual, porque quando se trata das coisas de Deus, sempre há um propósito. E Paulo, ele fala nesta carta que nas suas prisões ele gerou um filho, este filho Onésimo. Paulo, mesmo preso, ele não reteve o que era bom que ele recebia de Jesus, o que ele recebia de Deus. Então ele começa a ministrar na vida de Onésimo. Onésimo, um escravo para a sociedade, sem valor nenhum. Mas Paulo mostra para Onésimo que mesmo que você esteja preso, mesmo que você esteja cativo de alguma situação, quando o seu espírito é livre, quando você recebe Jesus na sua vida, não há barreiras para a liberdade, não há distância geográfica para Jesus, não há barreiras materiais para nós quando nós estamos firmados em Cristo. E isso começa a alimentar Onésimo e converte Onésimo. Traz uma esperança. Antes o papel da sociedade o enxergava como um escravo. Agora ele, livre de coração, é capaz de começar a entender que ele é filho de Deus. Porque Deus, ele não olha o que nós exercemos lá fora, o que nós somos. Ele nos olha como filhos, como seres humanos. Então olha a importância. Paulo, ele simplesmente ministra algo que tira do cativeiro este homem. Muitas vezes você pode estar em cima de uma cama de hospital neste momento. E você pode estar passando um estreito neste momento em algum relacionamento. Você pode estar cativo de uma enfermidade. Você pode estar em cima, de repente, de uma cadeira de rodas. Mas se seu espírito for livre, se você tiver o foco nos pés da cruz de Jesus, a liberdade que Jesus nos traz, leva-nos a lugares, leva-nos a nos posicionar de uma maneira diferente, encararmos a situação que nós estamos vivendo de uma maneira diferenciada. Então Paulo, ele começa a produzir o caráter de Cristo naquele homem. Olha que interessante. Então Paulo, ele não incentiva ele fugir, passar aquele período da pena e fugir. Não, Paulo incentiva ele voltar e pedir perdão. Voltar e reconstruir a sua vida, onde ele desconstituiu. Então o que acontece aqui? Paulo, ele referenda uma carta, ele escreve uma carta de próprio punho a Filemon, porque quando ele descobre que é Filemon, ele fala para Onésimo, Filemon é meu amigo. Então Paulo, ele envia esta carta para Filemon, e na verdade quem entregou pessoalmente esta carta foi Onésimo. Mas a carta diz o seguinte, dizendo várias coisas do caráter cristão de Filemon. E Paulo, ele chama a atenção de Filemon para isso. Olha, você tem o caráter de Cristo. Quando eu estive aí, você me tratou muito bem. Nós temos uma história em Cristo juntos. Eu não quero falar sobre isso, ele diz na carta, mas você também deve a sua própria vida a mim. Mas eu não quero cobrar nada, e muito pelo contrário, se Onésimo estiver te devendo alguma coisa, coloca na minha conta que eu vou pagar. Então Paulo, ele coloca em xeque o caráter cristão de Filemon. Por quê? Porque ele faz com que Filemon não tenha saída e aplique o caráter cristão realmente o que ele aprendeu com Paulo. Porque é muito fácil receber um grande sacerdote, um homem importante no Evangelho de Cristo naquela época. É muito fácil nós recebermos uma pessoa importante. Eu quero ver para a sociedade, entre aspas, uma pessoa que não significa muito. Nós recebermos e tratarmos ela como um verdadeiro ser humano. Então olha que bonito. Paulo, ele simplesmente nesse exato momento, ele tira tanto Onésimo quanto Filemon do papel que eles desempenham na sociedade.
Um de escravo, outro senhor de escravo. Um, ele restaura e faz com que ele vá buscar o perdão e entenda que o cristianismo, que Jesus ele prega o perdão, o amor e que ele também dá a segunda chance. E aqui para Filemon, ele mostra, você não está em Cristo? Então você aceita o pecado do irmão, perdoa ele. Então o que acontece? Nós exercemos um papel na sociedade, nós vivemos no sistema do mundo, e muitas pessoas exercem papéis de chefes, empregados, professores, alunos, pais, mães. Então nós exercemos vários papéis. Mas antes de tudo isso, nós somos o quê? Nós somos seres humanos. Nós somos filhos de Deus. Então Deus lá de cima, ele olha para nós e ele não fica olhando, olha, aquele é doutor, olha, aquele ali é diretor, olha, aquele é presidente, aquele é rei, aquela é rainha. Não, ele não olha isso. Ele olha todo mundo como filho, como ser humano. Então Paulo, ele convoca esses dois para descartarem esses papéis sociais e terem um encontro de ser humano para ser humano, com um caráter cristão. Olha que coisa tão importante nós analisarmos a nossa vida nesse perfil. Porque o que acontece? Por que nós homens, nós temos tantos problemas? Tantos problemas nos relacionamentos? Porque nós queremos colocar o nosso papel, o papel que nós exercemos, nós queremos muitas vezes empurrar goela abaixo das pessoas. Não, porque eu sou doutor, eu tenho preferência nisso. Não, porque eu sou isso ou aquilo, você fica quieto. Então, Paulo, ele mostra que nós, quando nós nos tratamos de pessoa para pessoa, com as mesmas dores, com os mesmos sofrimentos, sentimentos, a morte é democrática para todo mundo, aí nós vamos entender que nós minimizamos os problemas. Então, Paulo, ele deixa esse ensinamento para nós, para que a gente venha agir como verdadeiramente seres humanos firmados em Cristo, porque é como Jesus nos olha. E outro ensinamento tão bonito que Paulo deixa é o seguinte: Paulo, ele não esgota o conhecimento de Cristo nele mesmo. Tudo que ele recebe de Jesus, ele sempre passa. Ele é uma pessoa que promove. E é assim que nós temos que tratar as nossas vidas. Porque Paulo, ele estava na prisão, estava sofrendo muitos açoites ali. Ele apanhou muito para estar naquela prisão ali. Por quê? Porque queriam matar Paulo, perseguiam Paulo. E nem tanto na carta ele fala que ele é prisioneiro de Cristo. Não é prisioneiro do homem, ele é prisioneiro de Cristo. Então Paulo, ele poderia ali ficar na própria introspecção dele e não passar nada para ninguém. Mas não, mesmo ali ele mostra essa questão do espírito livre. Além disso aí, isso é um ensinamento para que nós tenhamos para a nossa vida o quê? Tudo que nós temos, tudo que nós somos, não pode se esgotar em nós. Não pode, nós temos que... Eu não estou pedindo para você, ou não, nem te aconselhando a você ir buscar um problema na rua, a você buscar problema das pessoas, mas nós temos que nos colocar no sofrimento do próximo também. Às vezes você é um dono de uma empresa, pode ofertar um emprego para alguém que precisa, mas você não faz. Às vezes você tem uma possibilidade financeira de abençoar um irmão que sofre ao seu lado, mas você não é capaz de tirar um centavo do seu bolso e ajudar aquele irmão, dar um impulso para ele continuar a vida dele. Às vezes você é detentor de conhecimento, mas não é capaz de ensinar alguém. Então muitas vezes nós somos ricos financeiramente, mas pobres espiritualmente. Nós temos tudo de dinheiro, mas não temos nada do espírito. Às vezes nós somos muito inteligentes, doutores na lei dos homens, doutor na sabedoria dos homens, do conhecimento dos homens, mas nós somos ignorantes ao ajudar o próximo. Então, se você quer ser próspero e as suas coisas prosperarem ainda mais, não esgote aquilo que Deus te dá em você. Ajude o seu semelhante, estenda a mão quando necessário, se coloque na dor do próximo. Olha só, a atitude de Paulo, ela foi capaz de transformar a circunstância de um homem que poderia ser morto, um homem que estava condenado à morte, e qual os estudiosos dizem que o fim de Onésimo é o quê? Ele se torna bispo na região lá de Colossos. Então, olha só, de uma pessoa condenada à morte, se tornou uma pessoa que promove a palavra de Deus, uma pessoa perdoada, uma pessoa que vai gerando sementes. E qual é a semente que você tem plantado na sua vida como Paulo? Que atitude você tem usado na sua vida para você promover
a mudança da circunstância da vida de alguém, assim como foi Paulo na vida de Onésimo e Filemon também. Nem tanto Paulo fala na palavra que agora, antes ele era inútil para você, agora ele é útil para você, Filemon, e para mim. Então vamos ser úteis na vida das pessoas e elas se tornam úteis para nós também. Então é neste foco que nós temos que estar firmados. É Jesus, ele se colocou perante Deus para nos salvar. Ele promoveu uma nova aliança do homem para com Deus. E assim que nós temos que estar firmados, porque Paulo estava firmado na cruz. Então, olha, eu quero deixar uma palavra para nós termos um entendimento ideal de como Deus nos enxerga. Essa palavra está no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Já não há judeu nem grego, não há também escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, não há aqui, perante o Evangelho de Jesus, o rico nem o pobre, o conhecedor ou o analfabeto, o bom, o melhor de todos, ou aquela pessoa simples. Não existe nenhum tipo de estigma. Simplesmente existem seres humanos, filhos de Deus. Tenha esta atitude na sua vida, assim como nós aprendemos hoje através desta palavra, que nós não vamos conter em nós aquilo que Deus nos dá. Vamos ser prósperos, porque prosperidade que Deus nos dá é quando nós não sentimos ausência de nada. Não é riqueza. Riqueza um dia ela acaba. Ou pela morte, ou pela perda, qualquer tipo de coisa. Mas a prosperidade que vem do alto faz com que nós venhamos nos sentir mais completos, melhores em Cristo e podemos semear. Que semente você anda plantando na vida do seu semelhante? Que Jesus te abençoe. Amém.